Então vamos lá. Então vamos começar. Primeiro, o estilo literário do texto de Eclesiastes. Nós precisamos entender, cada livro da Bíblia tem um estilo literário, e se a gente não entender isso, a gente vai fazer uma interpretação errada do texto. Então, o livro de Eclesiastes está entre os livros chamados poéticos, e uma parte deles também são chamados de livros de sabedoria. Então, nós não podemos ler um texto que é poesia do mesmo jeito que a gente lê um texto que é narração, que é contação de história, história verídica aqui no caso, certo? Então eu tenho que entender que um livro poético, ele vai usar muita figura de linguagem. Assim como, por exemplo, eu não posso ler Apocalipse como eu leio Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é história. Tem uma cara lá narrando, Lucas está narrando os fatos que aconteceram. Não tem ali poesia, não tem muita figura de linguagem, pouquíssima figura de linguagem, é mais narração. Ele dificilmente usa uma figura de linguagem. Ele vai narrar fatos. E o texto começa dizendo exatamente que ele fez uma acurada investigação e ele está narrando fatos. Ele escreveu Lucas, o Evangelho, e ele escreveu Atos. E ele fez um estudo muito sério. No caso de Atos, ele participou. Então, ele viu a história acontecer. Em alguns momentos, ele não estava presente, ele ouviu a história. Mas o Evangelho de Lucas, ele não participou. Ele não foi um dos discípulos de Jesus, não andou com Jesus, ele andou com Paulo, um tempo depois. Então, ele narra a partir de uma acurada investigação, segundo ele mesmo fala. Estou falando do Evangelho de Lucas, não estou falando de Eclesiastes. Por exemplo, o Apocalipse é linguagem apocalíptica. É muito simbolismo. Você não pode ler Apocalipse ao pé da letra de jeito nenhum, certo? Você tem que entender que são símbolos. A besta que emerge do mar tem 10 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres. Vocês acham que está saindo do mar uma besta assim? Parece aqueles monstros que o Ultraman, Ultra Seven, quem mais? Os meninos não sabem nem o que eu estou falando aqui, né? O que é mais perto de vocês? Spectroman? Não sei. Ultraman? Você conhece? Ah, tá. Pokémon, é. Então, gente, olha só. Aquele monstro que sai do mar, aquilo ali não é um literal, é uma história. Aquilo ali é uma figura, é um símbolo de uma realidade. Quando a Bíblia descreve o céu, fala em termos humanos, materiais, não tem nada daquilo lá no céu. Ouro, ruas de ouro, mar de cristal. Aquilo ali é linguagem simbólica para descrever uma realidade muito transcendente, muito maior, muito superior, e que a nossa linguagem não tem capacidade de descrever. Então usa a linguagem humana daquilo que a gente entende aqui. Tá certo? Então a gente precisa entender que esse livro, ele é de um estilo literário. Eu não posso pegar o texto e entender tudo ao pé da letra, e eu preciso entender também as outras questões que nós vamos ver em seguida. Então, como eu falei, esses livros vão usar muitas figuras de linguagem, hipérboles, né? Exageros, comparações, muita comparação, livro de Provérbios, Eclesiastes. São licenças poéticas. Exatamente. O título do livro. O título do livro leva o mesmo título do autor, que o autor mesmo se dá. Coelete. Em hebraico, né? Coelete. Seria tentando falar em hebraico, né? Porque assim, se fosse falar em português, é coelete. Mas em hebraico tem muito R, que é o H, né? Coelete. Negócio assim, mais ou menos isso. O que quer dizer? Eu escrevi ali, esse furador aí tá errado, irmão. Não é isso aí, não. A maquininha que fica ali atrás do teclado tá errado. Pregador, orador. Não é furador, não. Não sei se foi o Google, não é que é o Google, corretor do Google, que fez isso, mas é orador. Presidente, porta-voz. Vou pedir desculpa para os irmãos, que isso aqui está tudo sem correção, eu ia corrigir, mas não deu tempo, tá? Até eu consegui jogar isso aqui, ainda bem que o Vitor chegou. O analfabeto digital é terrível, né? O Vitor chegou e me salvou, conseguiu jogar um negócio aqui, mas eu estava apanhando. Então tá tudo sem correção, ó.
tocar na tela para ligar. Não é touchscreen, né? Então, porta-voz, filósofo, aumenta de novo, Vitor. Mestre, a linguagem da NVI não usa pregador, usa mestre, tá? Mestre, sábio. A palavra sábio em hebraico não é essa palavra. Então, mas dá para entender que ele também é uma pessoa que tem uma sabedoria que vai expor. Provavelmente essa palavra vem de uma outra palavra que significa reunir, ajuntar. E no grego, a gente consegue entender melhor porque essa palavra eclesiastes é muito parecida da palavra eclésia, que é a igreja. O que é a igreja? Assembleia. Literalmente, os chamados para fora, quando eles eram convocados para sair para alguma coisa especial. Isso aqui é a palavra igreja. Então, eclesiastes tem a ver com a palavra igreja. Ou então é um pregador, é alguém que chama as pessoas para alguma coisa especial. Talvez pudesse designar o cargo daquele que chamava o povo para a assembleia. Talvez essa palavra tivesse significado. E no caso aí é um chamado para ouvir alguma coisa importante, né? Pode passar, Vitor. Irmãos, podem interromper, falar, perguntar. O autor. Aliás, irmãos, vamos ler uns pedaços aí do livro, né? Vamos ler pelo menos até o versículo 3 primeiro. Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Alguém pode ler? Bem alto. Tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, como se afadiga debaixo do sol? É aí. Então, o título, o autor, no título não, o autor do livro é muito certamente Salomão. Porque pela descrição dele, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E mais à frente ele vai falar que ele sobrepujou a todos em Jerusalém. Versículo 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus deu a Salomão uma sabedoria maior do que todos os seres humanos. Certo? Mas a sabedoria de Salomão não chega nem perto da de Cristo, da de Jesus, né? A sabedoria de Salomão ela é ofuscada só pela sabedoria de Cristo. Então, provavelmente, certamente, porque ele não coloca o nome dele aqui, como coloca em Provérbios, né? Provérbios de Salomão. Mas ele falou o pregador, filho, quer dizer, o coelete, o filho de Davi, rei de Jerusalém. E é o cara que é mais sábio que todo mundo. Quem pode ser? Só pode ser Salomão. Né? Não há outro para ser, senão ele. O sábio do capítulo 1, verso 16, que eu acabei de ler, a maneira como ele fala não é para se engrandecer, se envaidecer, por soberba. Eu sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Mas, na verdade, é uma forma de colocar em relevo o fracasso humano em achar sentido por si só. O ser humano sozinho não consegue achar sentido em nada. O que significa isso, irmão? Quando ele diz isso, ele não está dizendo para se envaidecer, ele está dizendo para demonstrar assim, que a pessoa mais sábia, quem Deus deu mais sabedoria, a conclusão dele é que ele não conseguiu, com a sabedoria, achar sentido na existência. Ou seja, o homem sozinho, ele não explica nada. O mais sábio dos homens fracassa em dar sentido à existência. O versículo 12, capítulo 12, verso 9, ele dá uma descrição da pessoa dele. Vamos ler esse versículo aí. Quem ele é e qual é a função dele. Capítulo 12, verso 9. Alguém pode ler bem alto.
Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Sim. Na minha versão diz, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando, esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Então, ele diz que ele é o pregador, ele é a pessoa que está ali para transmitir sabedoria. A função dele é ensinar sabedoria, né? Conhecimento, sabedoria, esquadrinhando, pesquisar. Então, coloquei aqui uma citação do Derek Kidney. O Derek Kidney é o autor desse comentário de Eclesiastes. O Derek Kidney é um dos autores dessa série A Bíblia Fala Hoje. A série A Bíblia Fala Hoje tem todos os comentários de todos os livros da Bíblia. E é a série que o John Stott tem muitos livros, principalmente no Novo Testamento. Livro de Romanos, por exemplo, o comentário é de John Stott. E esse Derek Kidney é um excelente comentarista. Ele, inclusive, faz o comentário do livro de Gênesis também, na outra série que é aquela outra série, esqueci o nome agora da série, depois eu lembro. Não lembro, não. Mais tarde eu lembro. Mas essa série é uma série muito boa, tem todos os livros da Bíblia, comentário de todos os livros da Bíblia. Eu vou seguir muito esse autor, que eu acho que é um autor muito bom, é um bom comentarista bíblico, né? Eu vou seguir outros também. A Letícia me passou esse livro, para quem quiser, né? Isto é Filtro Solar, de Emílio Garofalo Neto. É isso mesmo? Emílio Garofalo Neto. Eclesiastes e a Vida Debaixo do Sol. Eu vou ler esse livro para ajudar aqui nos nossos estudos, tá bom? E tem outros livros, né? Tem um livro do Ed Renekiewicz, que hoje em dia a gente coloca em questão, apesar que ele escreveu numa época em que ele ainda acreditava na Bíblia, que chama O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. Comentário. A capa tem um limãozinho, meio azedo, né? Então, a função do mestre essa aqui é uma citação do Kidney. Um mestre cuja vocação é ensinar, pesquisar, editar e escrever. Qual o tema do livro, irmãos? Isso aqui é importante para a gente entender o todo do livro. Isso aqui é a parte fundamental. Pode falar. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. 12:1, né? O 12:1. O 12 versículo 1:12. Ah, tá, obrigado. Isso aí. O verso 1 e 13, 12 e 13, né? Não é isso? Sim. E como ele fala que ele vem sendo rei de Israel em Jerusalém, ele está repetindo o que ele falou lá no começo, ele está dizendo, mostrando que é Salomão, né? Porque o filho de Davi que foi rei foi Salomão. Os outros foram meio usurpadores, né? Tá certo? Então, qual o tema do livro? Isso aqui é fundamental para a gente entender as partes do livro. Porque tem parte do livro que a gente vai ficar assim, mas que doideira é isso aqui? Como é que não tem um negócio desse na Bíblia? É tanto assim que o Meyer Pilman, quando ele faz o resumo dele do livro, ele fala uma coisa lá com a qual eu não concordo, que ele diz assim, que, na verdade, em Eclesiastes tem um livro inspirado com palavras não inspiradas. Porque na visão do Meyer Pilman, é assim, quando Salomão escreveu Provérbios, ele estava ainda próximo de Deus. E quando ele escreveu Eclesiastes, era a época que ele se afastou de Deus. Então, na visão de Meyer Pilman, muita coisa que o Salomão fala aí é besteira. Não é a minha visão do texto de Eclesiastes, pelo contrário. E nós vamos entender isso quando a gente estiver aqui pensando sobre esse tema. É preciso entender esse tema, senão não vamos entender nada de Eclesiastes. Você vai se escandalizar com Eclesiastes. Quando ele pergunta, por exemplo, quem sabe se quando morre o cachorro ou a pessoa, se um vai para cima e o outro vai para baixo? Não vão todo mundo para o mesmo lugar? Por que ele está falando uma maluquice dessa, né?
Mas lá na frente você vai ver que ele não acredita nisso. Porque ele vai dizer, antes que se rompa o fio de prata e o pó volte ao... Vamos, gente. Quem não conhece esse versículo? O pó volte ao pó que o era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, você vai ter uma coisa que ele fala lá no começo, ele vai falar outra coisa lá no final. É muito importante a gente entender isso, senão a gente não entende nada de Eclesiastes. Essa parte aqui que nós vamos falar agora é fundamental para a gente entender os textos de Eclesiastes. E mesmo assim tem muito texto difícil em Eclesiastes, certo? Tem texto que a gente vai ficar assim, será que ele está querendo dizer aqui? Aí um vai falar um negócio, outro vai falar outro, tudo bem. A gente vai, cada um ter a sua opinião. Então, qual o tema do livro? Vaidades de vaidade. Tudo é vaidade. Isso é repetido 28 vezes num texto de 12 capítulos. Isso é o tema do livro. O que significa isso? Aqui é uma citação do Derek Kidney. Um pouquinho de fumaça, uma rajada de vento, um simples sopro, nada que se possa pegar com as mãos. A coisa mais próxima do zero. Isto é a vaidade de que trata este livro. Qual o tema desse livro? A vaidade. O que é vaidade aí? Eu querer me sobressair dos outros? Não, não é isso, não. Vaidade no sentido daquilo que é oco, daquilo que é vazio. Nada tem sentido, tudo é absurdo, vazio, oco. Tudo é futilidade. A pergunta que fica então Deus criou um mundo sem sentido? Tudo é vazio, tudo é oco, tudo não faz, nada faz sentido, tudo é absurdo. Aí nós vamos para a chave hermenêutica. Passa aí, Vitor. A chave hermenêutica para entender o texto de Eclesiastes é a frase debaixo do sol. Tudo é vaidade debaixo do sol. O que quer dizer isso, irmãos? Essa frase aparece 30 vezes em 12 capítulos de Eclesiastes. Mais vezes do que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. 30 vezes ele fala debaixo do sol. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Quem consegue correr atrás do vento, gente? Só a Dilma que tentou estocar o vento, né? Mas não sei se ela conseguiu, né? Se ela conseguir alcançar o vento. E sacada, vai correr atrás não faz sentido. Porque essa é uma chave hermenêutica, porque o que ele está mostrando é que da perspectiva de debaixo do sol nada faz sentido. Ou seja, no universo sem Deus, no universo só material, só tentando explicar tudo sem Deus, você não encontra nada, você não encontra sentido em nada. O mundo sem a realidade transcendente de Deus é puro desespero. Por isso que o livro parece ser mal-humorado. Por isso que o livro parece ser pessimista. Por quê? Porque sem Deus, ou seja, debaixo do sol, onde que há sentido? Para cima do sol. Para além desse universo. Quando você pega Hebreus capítulo 1, verso 3, o que está escrito lá? Pela fé, entendemos que foi o universo criado pela palavra, formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis, que não aparecem. Ou seja, há um mundo que não é físico, que não é material, que dá sentido a esse mundo debaixo do sol. Mas debaixo do sol, da perspectiva do homem secularizado, do homem humanista, do homem sem Deus, tudo é desespero, tudo é absurdo. É o absurdo da sabedoria sem Deus. Não existe sabedoria sem Deus. Aliás, há um versículo em Provérbios que fala isso. Não há conhecimento, não há sabedoria, não há propósito contra Deus. O fracasso da busca de sentido à parte de Deus. Sem Deus, não há sentido em nada. Tudo é vazio e fútil.
É só no final do livro é que vai aparecer, e no meio também, algumas nuances, vai aparecer a esperança do pregador, a fé que ele tem. Mas antes disso, o que ele vai mostrar é o desespero, é a angústia, é o vazio, é a falta de sentido do ser humano que tenta explicar o mundo sem a existência de Deus. Ou mesmo com a existência de Deus, mas uma vida que não coloca Deus no centro. Porque, irmãos, não quer dizer que é só o ateu que vive desesperado. Qualquer pessoa que viveu uma vida fora do caminho que Deus traçou, vai viver o desespero. Tem o livro do Stanley Jones, que é um devocional diário, que chama O Caminho. E ele fala exatamente isso, que quando você vive contra o caminho, você vai se esborrachar. O tempo todo ele vai falar isso. Então, essa é a chave hermenêutica do texto. Quando você vê todo aquele desespero, toda aquela coisa negativa que o texto mostra, que nós vamos ver isso claramente conforme a gente for lendo o texto de Eclesiastes, é porque ele está mostrando o que é o universo, o mundo sem Deus. Da perspectiva do materialista, do naturalista, daquele que é só humanista, que é aquele que nega a centralidade de Deus no universo. Pode passar, Vitor. Irmão, vocês estão entendendo o que eu falei? Tá difícil? Tá complicado? Ele tá lendo para nós. Tá dando para entender? Então tá. Essa é uma citação que tem no livro do Derek Kidney, desse rapaz, desse senhor, desse homem, que é uma citação bem coerente que eu gostaria de ler com vocês. Coelete, o pregador, escreve a partir de premissas ocultas, e o seu livro é, na realidade, uma grande obra de apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Seu aparente mundanismo é ditado pelo seu alvo. Qual é o alvo dele? O pregador dirige-se ao público em geral, cuja visão é limitada pelos horizontes deste mundo debaixo do sol. Ele vai ao encontro desse público no seu próprio espaço e prossegue convencendo-o de sua inerente vaidade. Isto se confirma ainda mais por sua expressão característica, debaixo do sol, com a qual ele descreve o que o Novo Testamento chama de o mundo, o século, né? Seu livro é, de fato, uma crítica ao secularismo e à religião secularizada. Aí você começa a entender Eclesiastes. Você entende que, na verdade, ele está fazendo uma crítica à visão de mundo do homem que quer ser sábio sem Deus, do homem que quer dar sentido ao mundo sem a existência de Deus e daquele que é o Criador. Pode passar, Vitor. A preocupação do pregador é com as fronteiras da vida e, essencialmente, com as questões vitais que são evitadas por muitos. Isso é muito importante a gente pensar. Qual é a preocupação do Eclesiastes, do pregador? É tratar das questões centrais da existência. Perguntas, responder questões, perguntas que nós evitamos, que a maioria das pessoas tenta evitar. E eu vou falar uma coisa aqui, que é o que eu penso e que tem a ver com essa frase. Quando a gente não procura responder as questões vitais do mundo, a gente está vivendo como um animal. É isso que nós somos, só um animal. Nada mais do que isso. Está vendo o cachorrinho ali? Ele não pergunta de onde ele veio, por que ele está aqui, para onde ele vai. Ele só come, dorme e de vez em quando dá uma passeada por aí. Só faz isso. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos viver como muitos vivem. Não estou nem aí para as questões vitais da vida. E nós vamos entender mais para frente, logo daqui a pouco, que eu não está demorando, já vai acabar, por que isso é importante. Eu creio que esse livro de Eclesiastes é um dos livros mais importantes da Bíblia para o nosso tempo, para o tempo atual.
Nós vamos entender isso daqui a pouco. Nesse sentido, o pregador se aproxima dos filósofos que buscam responder às questões centrais da existência. Quais são as questões centrais? A origem, a essência, o propósito e o destino da nossa existência. O que os filósofos perguntam? De onde eu vim? Quem que eu sou? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E para onde eu estou indo? Quem não faz essas perguntas, não tenta responder essas perguntas, irmãos, é igual o William ali. Não estou nem aí, eu vou comer, beber, amanhã eu vou morrer e acabou. A gente vive como um animal, não é um ser humano. Isso é o que nós comumente chamamos de cosmovisão. A resposta a essas perguntas essenciais é o que nós comumente chamamos de cosmovisão. A sua cosmovisão do mundo é a resposta a essas questões principais aqui. Claro que tem outras, mas essas são as principais. Para você, de onde você veio? Qual a sua origem? Quem que você é? O que você é? Qual é a sua essência? Qual o propósito de você estar aqui? Para que você está aqui? E para onde você vai? Se a gente não pensa sobre isso, irmão, não tem alguma coisa errada com a gente. A gente precisa rever a nossa existência. Nós podemos verificar que a cosmovisão do pregador acaba por transparecer no decorrer do livro. E aí nós vamos ver ele falando da criação, da queda e da redenção. Esses 3 pontos são um fundamento da cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Como o cristianismo explica o mundo? Como ele vê o mundo e explica o mundo? A partir da criação, da origem, explica de onde nós viemos, quem nós somos e por que somos do jeito que somos e para que somos e para onde nós estamos indo. Você vai ver isso nesses versículos aí. Então, nós vamos ler esses versículos. Eclesiastes 12:1, não precisa nem abrir a Bíblia, você sabe de cor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Olha, ele chama o Criador. Ele está dizendo qual a sua origem. Então, ele não é ateu, ele não é secularizado. É o final do livro, ele está fechando o negócio. Lembra-te do teu Criador. Então, o ser humano tem uma origem, e a origem é o Criador. Tudo que existe tem a origem nele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, últimos versículos. Então, aqui está a origem, aqui está a cosmovisão do pregador. Nós viemos de Deus. 7:29 e 9:3 fala da queda. Leia, quem pode ler 7:29? Isto tão somente achei. Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Ó, ele está falando que Deus fez o homem como? Aí ele já está dizendo que a nossa origem é quem? Deus fez o homem. Então, aí ele está repetindo a origem. Mas ele fala da queda. O homem foi feito reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ou seja, ele está dizendo, o homem não é o que ele foi criado. Então, o ser humano não é aquilo que ele foi projetado para ser. Isso é a essência da cosmovisão cristã, a queda. A queda explica porque o mundo não é perfeito. Porque quando a gente lê o Gênesis, o que você lê lá? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus fez foi bom e perfeito. Mas agora você vê que tem mal no mundo, tem problemas no mundo. E como você explica isso? Com a queda. Deus fez o homem reto, perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aqui está a queda. Agora o 9:3, alguém lê aí, 9:3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vive, depois rumo aos mortos.
Desvarios, né? É. O coração do homem tem o que nele? Maldade. Mas essa maldade vem da onde? Deus não fez o homem reto? Vem da onde? Da queda. A Bíblia explica o universo a partir da queda. O homem foi feito perfeito, o mundo foi feito perfeito, mas o homem caiu. Há uma queda. Por isso o homem é do jeito que é. Por isso há problemas no mundo, por isso há sofrimento e mal no mundo. E aí o 12, de 5 a 7, você tem o destino, que nós já falamos um pouquinho sobre esse versículo aí. Alguém pode ler para nós 12, 5 a 7? Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embrandeceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for preso, te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, os campeadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Porque vais à casa eterna. Olha o seu destino. O pó volta ao pó que o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Para que ele volta? Aí leia aí 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda hora e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Viu aí? Deus vai trazer a juízo todas as obras dos homens, quer sejam boas, quer sejam más. Por que o Espírito volta a Deus que o deu? Porque o homem vai ser julgado. A Bíblia diz isso no Novo Testamento um monte de vezes, né? Fala que você vai dar conta, prestar conta do mal ou bem que você tiver feito por meio do corpo. Então, há um juízo. Esse é o destino de todo homem. É se comparecer diante de Deus e prestar contas. Prestar contas do que fez nessa terra, do que fez com a sua vida, com o tempo que Deus lhe deu, com o outro, com o semelhante. Tudo isso vai ser trazido à luz. O nosso destino é chegar diante de Deus. Então, o Eclesiastes se constitui num confronto de cosmovisões. Uma busca e uma apresentação da verdade última. Qual é a verdade última? É isso que ele colocou aqui. A suma é, qual que é a suma? Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Ele falou assim, eu vou resumir tudo que eu quis dizer até agora. Sem Deus, tudo é vaidade. E o que você tem que fazer? Teme a Deus e faz o que ele manda. Porque ele é o Criador, ele sabe o que ele está mandando você fazer. E ele é bom. Então, o que o coelete, o pregador, está fazendo? Ele está confrontando a cosmovisão do mundo, uma cosmovisão caída, com a cosmovisão de Deus. A visão que a Escritura dá para ele sobre Deus. O que ele tinha até ali? A lei. Não tinha mais nada além da lei. Ele fala dos mandamentos aí que Deus deixou. Pode passar, Vitor, acho que agora vai. Tá ruim, hein? Isso aqui é uma conclusão. Acho que esse é o último, né, Vitor? Desse aqui, né? Bom, e nós? Nós estamos preparados para a guerra cultural, para o confronto de cosmovisões? Você está preparado? Eu estou preparado? Para responder as questões que são levantadas no tempo de hoje? Eu falei para vocês que o texto de Eclesiastes é um dos textos mais atuais. Porque, por incrível que pareça, ele fala de uma realidade que parece muito com o nosso tempo. O que prevalece no nosso mundo atualmente? Naturalismo, secularismo, materialismo
humanismo, relativismo e multiculturalismo. Cada coisa dessa traz a próxima, traz a outra. Nós vivemos num mundo que o ser humano quer explicar o universo sem Deus. A ciência, que fracassou feiamente nisso, disse: Deus, não, nós não precisamos de Deus, nós vamos dar todas as respostas que o ser humano precisa. E aí a resposta é: o mundo natural se explica por ele mesmo. E aí vocês lembram que eu falei para vocês assistirem o vídeo lá do John Lennox refutando o livro de Stephen Hawking? Alguém assistiu? Assista. Para que quando alguém chega falar em você, o livro do... Depois o João me lembrou o nome do livro, O Grande Projeto. O Grande Projeto. O último livro do Stephen Hawking, o último que ele editou, estava vivo. Não sei se saiu outro depois da morte dele. E nesse livro ele fala que nós não precisamos de Deus para explicar o mundo. E o John Lennox, eu não li esse livro, eu li o livro do John Lennox, que é Deus e Stephen Hawking, de quem afinal é o projeto. É uma resposta do John Lennox ao texto do Stephen Hawking. E aí ele coloca os pontos principais do livro do Stephen Hawking, e ele fala assim: o Stephen Hawking fala cada absurdo aqui, que é uma loucura que ele fala aqui. Não tem pé nem cabeça. Primeiro ele acaba com a filosofia. Ele diz que o homem não precisa de filosofia, que a ciência vai responder tudo. Depois ele faz um monte de afirmações filosóficas. E o John Lennox mostra essas afirmações lá no texto dele. Ele fala: a filosofia, nós não precisamos de filosofia. Depois faz um monte de afirmações que são filosóficas. Ele não tem nenhuma base científica. São afirmações puramente filosóficas. Então ele mata a filosofia, mas depois ressuscita na hora que interessa para ele. Mas um axioma do livro é o seguinte: ele diz o seguinte, a seguinte frase: porque existe a gravidade, a lei da gravidade, e eu não estou falando da gravidade só aqui da Terra, a gravidade geral. O universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Aí o John Lennox pira, né, com uma frase dessa. Por quê? Como que algo que não existe vai criar a si mesmo? Então, existe uma lei que ele não explica de onde vem. Aí ele diz que a ciência vai explicar tudo, mas a ciência não explica de onde vem essa lei, essa força chamada gravidade. Então, ele diz que porque existe a gravidade, então já existe alguma coisa a priori. Então essa coisa sempre existiu. O universo pode e irá criar-se a si mesmo a partir do nada. Quer dizer o seguinte: eu não existo, mas eu vou criar a mim mesmo. Quer dizer, sem eu existir, eu vou criar a mim mesmo. Explica essa afirmação. Eu estou mostrando para vocês assim, como o naturalismo é uma coisa louca. Assim, eu quero explicar o universo sem Deus. Tudo que existe é a ordem natural. Mas no final não dou explicação nenhuma. Existe uma teoria chamada do multiverso. Que a teoria do multiverso diz que não existe esse universo só, existe uma infinidade de universos. Existem, existiram e existirão. E que nessa infinidade de universos deve existir um universo em que a vida, a existência da vida pode ser naturalmente concebida pelo acaso. Por quê? Porque quando você pensa no surgimento da vida sem um designer inteligente, a probabilidade é zero. É praticamente zero. O acaso tratar tudo aquilo, dar conta de juntar tudo que precisa ser junto, a sintonia fina do universo para que a vida seja possível, um monte de coisas para você conseguir que a vida aconteça. Por isso que eles falam de multiverso. Então, existe uma infinidade de universos em que um desses, a probabilidade acontece. Tem um vídeo que eu vi na internet, que é o cara falando que ele virou. Não é nem cristão, porque ele passou a acreditar em Deus. Aí ele está mostrando o vídeo que ele assistiu para ele começar a acreditar em Deus. Aí o vídeo é sobre a probabilidade do mundo ter sido criado ao acaso. Aí é um vídeo que
No final aqui eu vou mostrar para vocês uma bibliografia que a gente precisa ter e ler para ter resposta a essas questões. E nessa bibliografia tem um livro do Anthony Flew. Esse livro não existe mais fisicamente, é caríssimo. Eu gostaria de comprar ele, mas quando eu acho é muito caro, porque ele é uma raridade. Mas eu tenho ele em PDF, já distribuí para muita gente, inclusive para muitos amigos meus ateus. Porque o Anthony Flew foi simplesmente o maior ateu em termos de produção literária, produção de texto, para negar a existência de Deus. Mas no final da vida, ele chega à conclusão de que a existência de Deus é muito mais plausível do que a não existência. Então o livro chama Um Ateu Garante, Deus Existe. Ele no final da vida deixou de ser ateu, e não virou cristão, não se converteu ao cristianismo. Ele simplesmente, pela razão, pela lógica, ele chegou à conclusão de que o argumento a favor da existência de Deus é muito mais forte do que o argumento contra a existência de Deus. Gente, eu não estou falando... Oi? Ele sozinho, ele foi pensando. Sozinho, mas esse cara é simplesmente um filósofo famoso. Não é um cara, não é um Zé qualquer, um Zé ninguém como nós. Ele é simplesmente um cara... Ele discutiu muito, participou de muitos debates públicos para afirmar a não existência de Deus com cristãos como Richard Swinburne, que é um filósofo que tem 94 anos, mais ou menos, por hoje, professor emérito de Oxford, da cadeira de filosofia. Richard Swinburne é um dos grandes cristãos que defende a fé cristã na Universidade de Oxford, uma universidade secularizada hoje em dia, mas ele está lá. Ele é um dos grandes apologetas cristãos. Eu não sei nem se ele já morreu, porque em 2024 ele tinha 90 anos, hoje ele deve ter 93, 94 anos. O Richard Swinburne. Esse Anthony Flew debateu muito com ele, e esse Richard Swinburne foi um dos responsáveis por colocar minhoca na cabeça do Anthony Flew, para que ele chegasse à conclusão de que a existência de Deus é muito mais plausível. Gente, pega o livro dele e lê. É um livro difícil no começo, porque ele conta muita história ali. Primeiro tem uma introdução longa, que não é dele, e é muito legal, porque fala da história da filha do Bertrand Russell, que era ateu. O Bertrand Russell era ateu, a filha dele era cristã. E tem uma fala dela que é fantástica, porque ela fala que o pai dela tinha um vazio dentro dele, que ele mesmo dizia que só pode ser preenchida por aquilo que os pregadores, ele está falando dos bons pregadores, dos antigos pregadores cristãos, verdadeiros pregadores, que pregavam a Bíblia, que só aquilo que os pregadores pregam que poderia preencher. Ele tinha essa impressão. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que muitos religiosos afastaram o pai dela da fé cristã. Muitos fariseus afastaram o pai dela, o Bertrand Russell, que é famosíssimo, da fé cristã. Mas ela fala do pai dela, é muito legal na introdução desse livro. E a primeira parte do livro do Anthony Flew é mostrando como ele se tornou ateu. É como ele virou ateu e os argumentos que ele usava para negar a existência de Deus. Depois, ele tem a segunda parte do livro, por que ele chegou à conclusão de que Deus existe. E aí ele traz os argumentos, que é muito comum em muitos livros aí de apologética, mas ele fala um negócio muito sério, que é muito legal, porque ele fala assim: eu resolvi ir com o argumento até onde o argumento me levar. Isso é uma citação de um dos filósofos gregos, não sei se é Aristóteles ou Sócrates. Que você tem que ir com o argumento até onde ele te levar. Se você quer achar a verdade, você tem que ir com o argumento até onde ele te levar. Não pode titubear, não. Muita gente chega assim: não, eu acredito no que eu quero crer. Não, o argumento está dizendo isso, mas eu quero crer naquilo e acabou. Então você não quer a verdade, você quer provar aquilo que você acredita. Mas ele não, ele teve coragem, um homem famoso, e o pessoal acusou ele, disse que ele estava velho, com medo da morte, ou querendo vender livro. E a resposta dele foi a seguinte: primeira coisa, eu não me tornei cristão, eu não acredito na vida depois da morte. Eu estou falando sobre a existência de Deus. Eu não sou cristão, não acredito que eu vou morrer e vou para algum lugar. Ele está dizendo que isso é a visão dele. Ele é um cara que virou teísta, não cristão. Ele era ateu convicto e depois virou teísta convicto. Não virou cristão. Não se converteu. Não, gente, não foi uma
um processo de conversão. Foi um processo que, pela razão humana, ele conseguiu chegar à conclusão de que a lógica humana leva ele mais para Deus do que para outra coisa. O Pasteur tinha uma frase que dizia assim: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima. Louis Pasteur, um grande cientista cristão. Vocês já ouviram falar em Pasteur, né? No método de pasteurização, essas coisas todas. Então, o Anthony Flew, ele respondeu o seguinte: eu não tenho medo da morte, porque eu não acredito em vida depois da morte. E segundo, não tenho mais nenhuma necessidade, sou velho e não tenho necessidade nenhuma de dinheiro de vender livro. Eu fui com o argumento até onde ele me levou. Eu tive honestidade intelectual de chegar à conclusão que o argumento me trouxe. Gente, o livro do cara é muito bom. Se você quer achar argumentos sobre a existência de Deus, ninguém vai provar a existência de Deus nem a não existência de Deus, gente. Fique claro isso aqui. Deus não é um ser, uma matéria que você consegue colocar no microscópio, nem no telescópio. Deus é espírito. Deus é uma realidade transcendente. Está muito além da nossa capacidade. Então não fica achando que nós vamos provar a existência de Deus. Nós temos argumentos. Como Aristóteles tinha os argumentos dele, que Tomás de Aquino pegou e transformou nas 5 vias tomistas da existência de Deus. São argumentos. Não é prova. Ninguém consegue provar nem Deus que Deus existe, nem que não existe. Cada um tem sua experiência com ele. Mas eu estava falando sobre o naturalismo. Esse é o nosso mundo. Um mundo em que tudo quer ser explicado por métodos naturais. Então, qualquer explicação que seja metafísica foi banida, é proibida. Então, irmão, não tem condição. E isso levou a gente para o secularismo. O que é secularismo? É a ideia de que tudo que importa é essa era, é o tempo presente, e o que gera materialismo. O que tem sentido? Só a matéria, só o que existe palpavelmente, concretamente. Secularista é aquele que não acredita na transcendência, na metafísica. E o humanismo? O humanismo é aquela ideia de que o homem é a resposta e o centro de todas as coisas, é a medida de todas as coisas. O que é mais que tem de maior? É um homem. Não existe Deus, não existe anjo, não existe nada acima do homem, só existe o homem. O homem é que explica tudo, o homem é que é a medida de todas as coisas. E tudo tem que ser do homem, pelo homem, para o homem. Tem uma corrente naturalista que muitos judeus utilizam para justificar a questão, que é o determinismo. Dentro do determinismo, primeiro que eles falam que não existe livre-arbítrio. E eles falam também que todas as sentimentos e Escolhas. escolhas dos seres humanos são determinados por 3 fatores, que são raça, meio e história. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais ouço é: você só é cristão porque você nasceu no meio de cristão, em uma raça que valoriza isso, e não tem que você precisa de uma explicação. Isso é claramente negado pela realidade. Eu vejo todo dia testemunho de gente que nasceu em outra cultura, numa cultura que não tinha nada a ver com o cristianismo e que se converte ao cristianismo. E não é pouca gente. O próprio apóstolo Paulo, que era um anticristão, o apóstolo Paulo, tem ninguém mais anticristão do que Paulo antes de se converter. Ele abominava o cristianismo. Ele é a negação do cristianismo. E, de repente, ele encontra com Cristo. Hoje eu vi o testemunho de uma moça lá que era xamanista, só vivia no meio de uma loucura, procurou todo tipo de religiosidade naturalista, essa religiosidade mais xamânica, né? E procurou, ela fala, eu procurei em tudo, não achei nada, enchi o vazio dentro de mim. E aí eu encontrei Cristo. Não teve condição cultural, não teve. Tem muitos muçulmanos se convertendo a Cristo, sonhando com Cristo, tendo visões de Cristo, numa cultura que é completamente contrária ao cristianismo. Na Rússia, na União Soviética, na Cortina de Ferro, milhares de pessoas contra toda aquela cultura materialista, do materialismo dialético, correndo risco de vida, pessoas se entregavam a Cristo. Então, assim, não existe essa explicação, não fecha com a realidade. Em todas as culturas, em todos os tempos, as pessoas de alguma forma buscam a Deus. Eu falei para vocês um tempo atrás aí de uma criança que
foi criada, sem contato com a civilização. Os pais não falavam em Deus para que ela vivesse alheia a essa questão de Deus. E um dia eles encontraram essa criança adorando, não adorando, mas falando com o sol sobre o Criador do sol. Então, assim, isso está dentro de nós. O C.S. Lewis trata muito disso no livro Cristianismo Puro e Simples. O relativismo, que é a negação de que há uma verdade absoluta, definitiva, final, e a consequência disso, eu fico batendo aqui, a consequência disso que é o multiculturalismo, ou seja, se não existe uma verdade, quando eu digo que há uma verdade, eu sou etnocêntrico, e o mundo de hoje é multiculturalista, ou seja, existem várias verdades por aí, e quando você fala que há uma verdade que é Cristo, você está sendo preconceituoso, etnocêntrico e blá, blá, blá. Bom, como nós podemos nos preparar, irmãos? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É preciso buscar a Deus. A filosofia é importante, mas você vê, o Anthony Flew, ele não virou cristão, ele chegou pela razão, ele chegou à ideia de que Deus existe. E muita gente chega a essa ideia, mas ele não teve um encontro com Cristo. Ele não teve uma experiência com Deus. Ele chegou a uma conclusão racional. Isso não é suficiente. É preciso encontrar-se com o Criador, é preciso se lembrar dele, se apegar a ele, buscar a ele. Mas é preciso também, irmãos, dar razão da esperança que nós temos. Nós temos razão para ter esperança. A fé cristã não é uma fé irracional, não é assim, eu creio porque eu quero crer. Não é isso. Se for isso, irmãos, eu estou fora. O dia que eu acreditar nisso, eu viro ateu, de carteirinha. Já falei isso um monte de vezes. Vocês cansaram de ouvir eu falar isso. Até hoje eu não virei ateu. Porque para mim o cristianismo tem significado, tem razão. A fé cristã não é uma fé irracional, é uma fé racional, é uma fé que se baseia em evidências racionais, porque Deus é um ser intelectual, ele nos deu intelecto, ele nos deu razão, e nos deu também afeições, e nos deu vontade. Nós somos um ser assim, completo. E para nós darmos razão da esperança que nós temos, nós precisamos estudar, irmãos. O nosso problema é que nós, os cristãos, nós estamos parados no tempo. Nós não gostamos de estudar. E aí nós estamos perdendo os jovens nossos para o mundo aí. Nós não temos resposta para dar para as pessoas. A igreja muitas vezes não tem respostas para dar. Por que não tem? Porque não quer pensar nessas questões fundamentais da existência à luz da palavra de Deus e das evidências. Eu peguei uma renca de livro aqui, irmãos. Aqui, hoje nós não vamos continuar por causa do tempo. Eu quero parar aqui. Mas eu vou continuar essa introdução. Nós vamos terminar ela e começar já o primeiro texto na sequência ali, na semana que vem. Mas eu trouxe uma renca de livro aqui para os irmãos verem que há muito material que a gente precisa tomar posse e ler e estudar para a gente poder enfrentar o que está por aí. Irmãos, eu estava assistindo uma série com a Fabiana. A série, sim, chamou a atenção nossa porque é a história de 3 irmãs que mataram. Uma irmã matou uma pessoa, e aí agora, o que vai acontecer? Elas são de outro país, estão no outro país. E aí a gente quer saber o final daquela história, né? Mas hoje, todas as séries, é proibido ter uma série que não seja cristã, que não tenha um casal homossexual e uma defesa da naturalidade disso. Isso é uma coisa comum. E o que me surpreendeu assim, é a postura da moça lá, uma das irmãs que é lésbica, que tem uma mulher, uma marida lá, uma esposa, e ela é uma pessoa assim, muito brava, e várias pessoas vêm com preconceito, né, contra elas, e ela tem uma reação muito violenta. E as coisas que ela fala são assim, coisas assim, muito fortes, contundentes, e mostra assim, que quem não acreditar naquilo que ela acredita é um tapado, é uma pessoa ultrapassada, é um doente mental.
E a maneira como ela fala da fé, porque hoje se você falar contra a homossexualidade, você pode ser preso, você pode ser processado, você pode perder alguma coisa, porque você é preconceituoso. Mas ela fala atrocidades contra a fé de qualquer pessoa e aquilo não tem problema nenhum. E ela chega uma hora que ela fala assim, se existisse aí solta um palavrão, dessa tal de divina providência, até que seria bom que não sei o quê, mas isso não existe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, os nossos jovens diariamente são massacrados com enxurradas de pensamentos completamente anticristãos, que são dentro desses vieses aqui. E se nós não tivermos razão, capacidade de dar para eles que a fé cristã é uma fé que tem base na razão, não é uma coisa tirada do nada, não é uma vontade de crer, é algo que tem uma base, a gente não tem como preservar os jovens. E eu estava vendo essa reportagem sobre a faixa que as crianças jovens saem da igreja. E por que elas saem da igreja? Porque a gente faz elas decorar texto da Bíblia, elas sabem muita coisa sobre a Bíblia, mas não sabem os porquês. Não sabem as razões. Não sabem dar explicação daquilo. Por que aquilo é verdade? Então, assim, eu não vou mostrar tudo hoje, que não dá tempo. Eu vou mostrar para os irmãos assim. Esse livro chama O Livro que Fez o Seu Mundo. Como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Tudo que nós vivemos no Ocidente é por causa da Bíblia. Hoje, a Bíblia é escorraçada na nossa sociedade secularizada. Mas a Bíblia é que criou essa sociedade que nós temos. A liberdade que as mulheres têm no Ocidente, a libertação dos escravos. Muitas conquistas sociais foram por causa da palavra de Deus. Então, é um livro que a gente precisa ler. Porque muita gente hoje critica a Bíblia, mas o cara não leu. A gente tem muito recurso, irmãos. Olha aqui o tanto de livro. Eu não vou ficar mostrando tudo para vocês. Eu queria que vocês entendessem que há um material vasto. E esse aqui não é gente muito séria, muito capaz. Eu falei para vocês do Richard Swinburne. Ele é filósofo cristão, professor catedrático emérito agora da Universidade de Oxford. Não é qualquer pessoa. O Alvin Plantinga, tem um livro dele, Deus, a Liberdade e o Mal. Não está aqui porque eu não sei onde está. Eu não achei. É um livreto fino. Explica por que existe mal, Deus, a liberdade e o mal. O Alvin Plantinga é catedrático da Universidade de Notre Dame. Ele é professor catedrático, dono da cadeira de filosofia na Universidade de Notre Dame. Não é uma pessoa qualquer. O cara é inteligentíssimo, ele acredita em Deus. E acredita por quê? Porque quer crer? Não, porque ele acha razão nisso. Tem um livro aqui que eu não chama Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Esse livro, eu tinha um amigo que é meio ateu, e ele sempre estava me questionando, fiz vários estudos bíblicos com ele, com a esposa dele, e hoje ele não é mais ateu. Esse livro mexeu muito com ele. Porque esse livro é uma análise da pessoa de Cristo, da ressurreição de Cristo, da veracidade, da historicidade da pessoa de Cristo e daquilo que aconteceu a partir dele, do cristianismo. Esse cara começou a escrever esse livro para negar Cristo. Mas quando ele foi pesquisar, ele descobriu que a realidade era outra. E ele escreveu Mais que um Carpinteiro, um livro defendendo a fé cristã. Ele virou cristão. Ele e o filho dele hoje é um grande apologeta cristão. Isso eu estou mostrando para vocês. Esses livros todos falam sobre cosmovisão, sobre visão de mundo a partir da fé. Aqui você tem um livro do Schaeffer, Deus que se revela, é uma trilogia do Schaeffer. O Deus que intervém, a morte da razão e o Deus que se revela. O Francis Schaeffer foi responsável pela conversão, uma dos responsáveis pela conversão da Nancy Pearcey, que escreveu Verdade Absoluta. Esse livretinho aqui, ó.
que vale a pena ser lido. A verdade absoluta, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural. Aquele negócio que eu falei para vocês, que a fé cristã hoje é permitida só no ambiente privado, não no ambiente público. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que ser cristão é lá na rua. Na próxima vez que nós viemos, eu vou mostrar a vocês uma fala do Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, cristão convicto. Escreveu: não há 1 centímetro quadrado sequer nesse universo que Cristo não reclame, é meu. E aí isso vai inspirar a fala do Charles Colson, que foi um dos discípulos do Francis Schaeffer, que escreveu E Agora, Como Veremos, livretinho também dessa grossura, sobre cosmovisão cristã, onde ele fala que o cristianismo é verdade sobre todas as esferas da existência, não sobre religião, sobre toda a esfera da existência humana. É uma verdade absoluta sobre tudo que existe. O dia que eu não acreditar nisso, irmãos, eu não sou mais cristão. O dia que eu acreditar que o cristianismo é uma verdade religiosa, a primeira coisa que eu faço é rasgar minha Bíblia e virar ateu. Pode falar. Lá na Holanda, tem um tribunal lá, em que existe um quadro enorme na entrada. Como é que ainda não tiraram de lá? Onde tem um quadro assim da parede, tamanho dessa parede ali, que tem uma espada assim e uma Bíblia embaixo. A justiça cega com a espada assim em cima da Bíblia. Gente, a Holanda hoje está proibindo a gente de pregar o evangelho, mas a Holanda é a terra dos reformados holandeses, de Abraham Kuyper, de Doivert, que esses caras todos foram responsáveis pela formação do Francis Schaeffer, que por sua vez é responsável pela vida da Nancy Pearcey, do Charles Colson, de muita gente que era ateu e se converteu. A Nancy Pearcey perdeu a fé na juventude, se tornou cristã quando foi para lá conversar com o Schaeffer. Por quê, gente? Porque o Schaeffer dava respostas baseadas em realidades. Questionava a realidade do ateísmo, da incredulidade. Finalizando, esse livro de Eclesiastes é um livro que trata dessas coisas. Ah, mas vai falar disso o tempo todo? Não. Ele não vai falar sobre naturalismo, mas ele vai falar nesse ambiente, onde você tira Deus e você fica só debaixo do sol. Quando você fica sozinho debaixo do sol, tudo é um absurdo, tudo é vazio e oco. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar sobre essas coisas. E nós temos que aprender a dar resposta a essas coisas. Ah, mas, gente, é muito livro para ler, realmente. Tem muito livro aqui para ler. Mas se você for lendo um de cada vez, você acaba lendo tudo. Não precisa ler tudo de uma vez só. Você não lê primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico. É a mesma coisa. Cara, se você não começar a ler, você não vai ler nunca. A gente precisa ler. Claro que cada um tem sua área de atuação, irmãos. Tem gente que vai para a filosofia, tem gente que vai. A Letícia é médica, vai cuidar de gente lá no hospital, a Fabiana é enfermeira, vai cuidar de gente lá que está drogado, bebendo álcool. Cada um aqui tem sua função. Eu sou professor, ela é professora, ela está lá na assistência social, cada um que já deu sua contribuição na sociedade, amém. Mas tem hora que a gente tem que dar resposta para os mais novos. Nós vivemos num mundo, irmãos. Eu fui criado num mundo onde verdade era verdade e mentira era mentira, acabou. A verdade e o contrário da verdade. Nós não é mais esse mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde pode ter a verdade da Miriam, a verdade do Jato, a verdade da Fabiana, da Silvana. Tem um monte de verdade, todo mundo está certo ao mesmo tempo. É um mundo louco. Nossos filhos vivem nesse mundo, nossos netos, os nossos bisnetos de alguns aqui, né? Nós precisamos ter resposta. Precisamos ler livros como Eclesiastes e entender o que ele está questionando ali para a gente poder ajudar as pessoas. Deu a louca ali. Falou que está na hora de acabar. Entendi a fala dele. Vamos terminar, irmãos. Irmãos, leiam o livro de Eclesiastes. Leiam várias vezes. Quanto mais vezes você lê a Bíblia, mais você entende a Bíblia. Tá certo? Não se escandalize com Eclesiastes. Pega a chave hermenêutica. É uma visão pessimista, sim, para quem está debaixo do sol. Mas no final ele vai falar de uma realidade acima do sol. Amém?